Hoje eu vou arrumar o meu cantinho da costura. Acabamos de nos mudar para esse apartamento e esse espaço ficou reservado para ser o espaço onde eu vou colocar as minhas máquinas, ali no guarda-roupa eu vou colocar os meus tecidos, minhas linhas, meus aviamentos. Então eu quero que você me acompanhe para poder se inspirar e quem sabe também, ou se você já tem, ou se você quer ter um cantinho para costurar, você acabe tendo algumas ideias. No outro apartamento eu também tinha um espaço para ser o canto ali do meu trabalho, tanto das minhas máquinas como também um escritório para trabalhar com consultoria. Porém, com a chegada do meu filho, que está aqui como ajudante, eu tive que tirar as minhas máquinas desse quarto e levar para a sala, que não tinha um outro espaço lá no outro apartamento. E aí, quando nos mudamos para aqui, já tinha um espaço pensado para poder as máquinas não ficarem ali no meio da sala. Então, esse vai ser o espaço delas. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Neila Machado e aqui nesse canal eu falo sobre imagem pessoal, moda e costura, que é o que eu amo fazer também. Então vamos começar que tem muito trabalho pela frente. Já pedi o meu marido para colocar as máquinas aqui em cima, elas vieram embaladas em caixas e as mesas separadamente. E aí ele já colocou, mas falta montar a parte das linhas, colocar tudo no lugar, ligar os fios um no outro e arrumar tudo. Então vou começar a arrumar esse cantinho porque eu já estou ansiosa para começar a usar as minhas máquinas. E o espaço que eu vou ter aqui para guardar os tecidos é essa parte do guarda-roupa, que inclusive já coloquei aqui uma baguncinha, que são coisas que estavam em outras caixas e aí eu só fui colocando aqui dentro mesmo, não tem organização nenhuma. Vou tirar tudo e aí colocar os tecidos agora, arrumando, claro. Sabe o que eu estou achando melhor? Afastar essa máquina do lugar que ela está, porque está me atrapalhando ali para mexer na parte do guarda-roupa, que eu vou arrumar as coisas. Então eu vou tirar ela e aí depois eu volto quando eu terminar de arrumar tudo. Essas telas que eu acabei de tirar do guarda-roupa já estão comigo há bastante tempo. Inclusive já fizeram parte da decoração do meu estúdio de consultoria de imagem, onde eu atendia as minhas clientes. Porém, eu não sei se faz mais tanto assim sentido, se faz parte do meu estilo, se eu quero colocar em alguma parede. Inicialmente, eu pensei em colocar nessa que tá meio branca, sem graça, mas depois eu pensei e vi várias referências sobre painéis e para eu colocar inspirações, coisas de moda, coisas que eu vou costurar. O que é que você acha? Me deixa aqui nos comentários alguma ideia que eu vou adorar saber.
E aqui eu tenho de tudo nos meus tecidos. Esse aqui, inclusive, é muito especial porque foi a bisa do meu filho que deu para poder eu fazer uma roupa de cama para ele com bico, com tudo aqui na barra. Vai ficar bem bonito. E também tem uns que minha mãe me deu para fazer pijaminha para ele. Olha que fofo. Esse aqui é do cavalinho, tem um ursinho também. Esse aqui tem um carrinho, tem uns carrinhos. Então, nós temos aqui vários tecidos, muito trabalho pela frente para poder usar tudo isso aqui. Eu tenho até tecido que faz revestimento de sofás, poltronas, cadeiras, sabe? Eu fiz o revestimento de um colchão que ficava em uma cama que parecia mais um sofá. E aí fiz uma capa para ele, ficou bem legal. Fiz também a capa da cabeceira da cama. Então já usei, mas ainda tenho bastante aqui, dá para usar com mais coisas. Acabei de encontrar aqui as gavetas das máquinas que vieram nas caixas para não perder, né? Ali fica solta. Então já vou colocar fácil aqui para arrumar. Eu tenho aqui 3 tecidos bem especiais. Sabe aquele tecido que é tão importante que você tem medo de cortar e costurar e não ficar tão perfeito quanto você está imaginando, que você quer alguma coisa com ele muito bonito? Pois é, eu tenho esse veludo, que é a coisa mais linda. Eu acho assim, veludo, a coisa mais chique do mundo. Essa cor, inclusive, é um azul royal que me cai muito bem, que é uma das principais cores da minha cartela e eu amo, fica muito bonito em mim, azul royal, modéstia à parte. Mas eu não sei ainda o que eu vou fazer com ele. Tenho também aqui um linho puro, puríssimo, que eu pensei em fazer uma calça, um colete. Não sei exatamente ainda. Tenho medo de colocar a mão, de cortar, porque ele foi bem caro, mas tá aqui para eu fazer alguma coisa. Já tenho várias inspirações, só falta executar. Esse aqui também é um tweed lindo, 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 que eu comprei. Já tem um tempinho também. Já fiz a modelagem de um casaqueto. Só falta executar, só falta fazer. Então, ele tá aqui na listinha já para fazer. Os outros eu preciso definir o que é que eu vou fazer com eles ainda. Olha esse tricoline, lindíssimo, de algodão egípcio, muito, muito, muito nobre, com as listras azul e branco. E eu pensei em fazer uma camisa bem imponente assim, básica, porém com a gola bonita, bem estruturada, porque eu achei a coisa mais linda essa listra. E olha também o que eu encontrei aqui. As etiquetas da minha marca, que eu tinha uma fábrica de roupas e aí ainda sobraram algumas etiquetas. Ops, acabou de cair uma. Eu tenho assim ela branquinha, né, um off-white com um dourado. Essa daqui era maior para colocar em peças maiores. Tenho também ela assim preto com prata. Aí essa daqui já é menorzinha para colocar aqui na parte de trás, em alguns cantinhos. E aí sobraram essas etiquetas aqui, que eu guardo com o maior carinho e às vezes eu uso em algumas peças minhas para lembrar também, né, para dar uma importância a mais para a peça. E eu também tenho as tags ainda, algumas aqui, eu tinha de várias cores, essas aqui eram as mais neutras, eu acabava fazendo mais. Elas têm o nome da marca aqui e tem esse lacre, que é aquele que vem fechadinho e você não pode tirar, senão você não consegue mais trocar a peça. Eu guardo com muito carinho também esses lacres. Esse eu acabo não usando porque não faz sentido nenhum eu colocar nas minhas roupas para depois eu mesma tirar. Eu já usei até como inspiração de coisas de colocar num livro para marcar, marca a página. E ficou bem legal. Eu fiz até um vídeo lá no Instagram. Comecei já a encontrar alguns tubos de linhas aqui, que eu coloquei embaixo de alguns tecidos. E eu estou na dúvida onde eu vou colocar. Se eu coloco nessa pupileira, nessa, porque eu preciso que fique fácil e que também eu consiga acessar na parte de trás para aproveitar mais o espaço. Então, vou decidir onde eu vou colocar. Eu tenho esses maiores e tenho os pequenininhos também, mas geralmente eu uso na minha maquininha doméstica, que ainda tá aqui em outra caixa. Inclusive, muitas delas eu protegi assim com o saquinho que eu costumo guardar, o saquinho que vem protegendo, porque no transporte e até mesmo com o tempo acaba ressecando a linha. Mas agora eu vou tirar porque as retas não precisam tanto dessa proteção, são mais as overlocks. Então, eu vou tirar porque fica mais fácil de ver a cor exatamente e não faz tanto volume ali de saco na parte que eu tô arrumando. Terminei de arrumar as linhas e tentei criar uma paleta de cores para ficar mais fácil de pegar. Então, comecei dos pretos ali, marinhos, azuis, tons de roxo, de lilás, rosas, beges e salmões, brancos. E aqui são as overlocks, que eu tenho menos porque acabo usando menos. E aí, às vezes, eu coloco, por exemplo, se eu for usar o bege, eu coloco a overlock que fica por dentro branca. Não é ideal, mas eu não quero acumular muita linha para não ficar aqui com muita coisa. E às vezes eu só vou usar em uma peça e vou demorar para usar novamente. Aí, o que eu preciso, eu venho aqui,
porque às vezes eu não quero comprar a linha do grande e compro essa pequenininha, que inclusive isso aqui estava arrumada, mas com a mudança virou essa bagunça. Vou arrumar novamente por cor, fica mais fácil de encontrar, mas eu tenho todas essas cores aqui também. E hoje já é o dia seguinte, porque ontem eu não consegui finalizar, que meu ajudante precisou de alguns cuidados, fazer comidinha para ele, então eu parei e estou seguindo hoje. Já dei aqui uma boa organizada num tipo de tecido que eu quero em cada canto, já pensei como eu quero organizar aqui nesses nichos para ficar fácil de fazer, de visualizar. E adivinha quem acabou de acordar? Pois é, meu ajudante. Ele não esperou nem eu finalizar a frase e acordou para me ajudar, porque realmente a ajuda dele é essencial. E nesse segundo dia vai ser fundamental. Vamos seguir então a arrumação. Eu gosto muito de roupa feita com renda, né, como esse vestido, com lese. E eu tenho aqui um restante de uma que eu fiz um vestido para mim, que eu fiz para sair da maternidade do meu filho. E já usei também no ensaio fotográfico de um aninho dele. Essa peça que eu fiz com esse tecido muito especial. Esse daqui eu ainda não sei o que fazer. Faria algo muito parecido, mas queria mudar um pouquinho. Ainda não sei o que fazer exatamente. E também talvez pensei em fazer com esse restante uma camisa. Acho que vai ficar bem bonito, uma camisa de lese. Esse aqui é um tecido que eu não me lembro muito bem o nome dele, mas ele é muito legal para fazer peças com corte em alfaiataria. Inclusive, ele é um resto de corte de um modelo que eu fiz, que foi um trench coat para mim, para usar em uma viagem. Ficou muito interessante o trench coat, foi a primeira vez que eu tinha feito, mas achei que ficou um acabamento muito bom para a primeira vez. E eu não sei o que fazer com esse restante aqui. Eu vou pensar o que eu faço, talvez uma calça, uma saia, eu acho que dá tanto um quanto o outro. Esses dois aqui eu também amo, são poás. Parecem a mesma coisa, né? Porque o fundo é branco e a bolinha preta, porém eles têm tamanhos diferentes. Então dá para fazer uma peça que tenha os dois nela mesma, fazer uma composição, composê, ou fazer duas peças diferentes, uma parte de cima, uma parte de baixo e usar juntos. Acho que fica muito interessante também. Vou olhar na minha pastinha do Pinterest ou do Instagram, que eu também tenho uma pastinha lá de looks de inspiração, para ver se já tem algo assim nesse estilo e aí só reproduzir com esses dois tecidos. Tem uma questão também, né? Saber se os metros que eu tenho aqui são suficientes para fazer a peça. Mas isso a gente pensa depois. Esses aqui, você acredita que são retalhos de tecidos da minha marca, da época que eu tinha fábrica? Pois é. Esses tecidos sobravam, assim, retalhos de final de peça, quando a gente fazia grandes cortes. Então, sempre sobrava algum tecido, algum restinho, e a gente guardava para fazer peça piloto depois, ou minha mãe sempre guardava também, falando que ia fazer alguma roupa para ela. E aí, ela sempre tem lá alguma coisa que era da fábrica, porque ela foi guardando. E da última vez que eu fui lá, eu pedi a ela, falei, mãe, a senhora me dá de volta esses tecidos, porque eu amo ainda. Então, eu gostei muito quando eu comprei, muitos anos atrás. Então, isso era meu estilo, eu gostava. E agora eu continuo gostando e quero ter uma roupa novamente com alguma coisa desse tecido. Alguns deles eu não cheguei nem a ter a peça, porque vendi tudo, ou o modelo não combinava muito com o meu estilo, eu não peguei a peça. E agora é a oportunidade. Eu vou fazer alguma coisa, só não sei o quê. Eu sempre faço assim, às vezes uma trouxinha e amarro com retalhos de tecidos que estão bem picotadinhos. Esse aqui é o restante desse vestido que eu tô. E eu acho também que dá para fazer algum detalhe em alguma outra peça, ou até mesmo uma blusa, que é uma peça pequena. Esse daqui também eu já fiz um conjunto de calça e colete. E eu achei ele lindo. Uso muito a calça que eu fiz com esse tecido. E aí eu tô pensando aqui, será que dá para fazer uma saia? Porque eu posso fazer a saia, usar tanto quanto a calça que eu já uso e ainda de quebra combinar com o colete que eu tenho. Não é, meu amor? Combinar com o colete que eu já tenho. Vamos ver se dá certo? E olha, não parece que vai dar uma saia bem bonita? Já sei que dá um comprimento midi, a largura é suficiente. Pensei nela assim com as pregas machos aqui na frente. Acho que vai ficar super bonita. Ah, vai ficar linda. Eu já tô gostando, hein? Você tá gostando, mãe? Ó.
Eu acho que vai ficar bonita, hein? Tenho aqui também várias peças que precisam de algum ajuste, algum reparo, que eu vou fazer alguma mudança. E aí eu vou colocando aqui e ainda não mexi, mas que só vai voltar agora pro guarda-roupa depois de ter feito os ajustes. Tem um aqui, na verdade, que daria para usar perfeitamente do jeito que tá, só que eu já usei tanto que eu quero mudar um pouquinho, que é essa daqui, olha. Ela tem uns lacinhos. Eu peguei e comprei esses lacinhos e pensei, por que não colocar numa blusa para fazer um charme aqui na frente? E eu vou tirar dessa daqui, porque acaba que quando eu uso ela é mais no frio, eu coloco sobreposição ou alguma coisa assim e não mostra tanto esse detalhe. E aí eu vou tirar e usar em uma outra peça. Esses lacinhos, que parecem mais uns botões, inclusive dá até para usar como botão de roupa. Acho um charme. Terceiro dia de arrumação, já desocupei todas essas caixas aqui, desmontei, coloquei aqui de cantinho. E a última caixa que falta, ela tá com a minha maquininha, que eu chamo a maquininha de boneca. Ela é uma máquina doméstica muito, muito boa. Dá para costurar uma roupa do zero, inclusive eu já fiz uma roupa, várias roupas na verdade, com ela, toda nela. E já fiz até cortina com ela. Antes de eu voltar a ter as minhas máquinas industriais que eu tinha na minha marca, depois eu comprei novamente, porque eu não consegui viver sem, eu usava ela e era muito útil. Se você quiser começar a costurar, essas máquinas domésticas, elas cumprem um papel, assim, dá para aprender e dá para costurar roupas muito bonitas todinha nela. Então eu vou colocar ela ali, porque eu não abro mão de tê-la, mesmo tendo as industriais, porque eu uso para fazer caseado. Ela é muito boa. As outras que eu tenho não fazem caseado, esse tipo de coisa, e essa daqui faz. Então eu vou colocar ali porque ela vai ficar também num lugarzinho especial em cima da mesa das outras máquinas. Nessa caixa também tem o ferro que eu uso para costura. Sempre que eu tô costurando eu vou passando ferro em algumas coisas. Então é sempre bom ter um ferro perto das máquinas. E também tem a luminária que eu tinha comprado recentemente antes da mudança para poder me auxiliar na iluminação. Que já tem uma lâmpada na máquina, mas essa daqui deixa mais forte ainda para costurar à noite, é muito bom. Então, mais coisas dentro da caixa. E aí eu finalizo aqui a função caixas. E como eu pensei aqui na organização, nessa parte de cima eu coloquei os tecidos que eu quero usar logo, que eu penso em fazer alguma coisa, já tenho algo em mente para fazer, principalmente roupas para mim, então eu coloquei como prioridade. Nesse nicho eu coloquei as linhas separadas por cor. Aqui eu coloquei alguns acessórios, não tá bem organizado ainda, mas eu coloquei aviamentos nessa caixa que eu já guardava aqui. Então tem zíperes, ombreiras, elásticos. Também tenho botões, muitos botões nessas caixinhas, nessas vasilhinhas, que é muito prático de guardar. Coisas para bordado também. Essas tintas eu comprei em algum momento para fazer alguma coisa, não me recordo muito bem, mas às vezes a gente precisa de umas tintas. Aqui são coisas da máquina, que eu quando montar a máquina de novo eu vou colocar em cima. Coloquei minhas modelagens aqui, então fica fácil de ver, eu vou olhando assim o que é, porque eu escrevo em cima dos sacos, coloco bem separado assim o que é cada coisa, escrevo. Na parte de baixo eu deixei algumas malhas que eu não sei exatamente o que eu vou fazer e também não vou fazer agora. Minha prioridade é usar primeiro esses tecidos, então eu deixei na parte de baixo ali de cantinho. Desse lado, eu tenho uma parte dos meus cadernos e livros. Muita coisa de material de trabalho de consultoria, coisas de cliente, de cursos. Eu deixei em um outro espaço, que eu não vou acessar muito agora, então deixei guardado em outro espaço. Até para não diminuir tanto o meu espaço aqui. Mas aqui eu deixei as minhas etiquetas, estão todas aqui dentro, bastante etiqueta da minha marca. Tenho cadernos, vários cadernos, livros que eu gosto, aí eu costumo acessar mais, eu deixei fácil aqui. Minhas réguas para fazer modelagem, meu papel de fazer modelagem também, que eu gosto de fazer assim nesse papel maior. Gosto até quando ele é maior, mas aí ocupa muito espaço. E aqui nessa parte de baixo tem tecidos assim, que eu não sei exatamente o que eu vou fazer. Tem tecidos misturados, tipos aqui, tanto de roupa de cama, que é percal, coisas que eu usei para fazer o enxoval do meu filho. Então tem muita coisa aqui, desde tecidos maiores até retalhos. Coloquei e tentei organizar, mas sabe como que é, não fica muito organizado visualmente não. E nessa parte tenho roupas que é para fazer conserto, que falta algum ajuste, eu deixei bem na parte de cima para conforme eu for colocando a linha ali na máquina, eu vou fazendo esse reparo e levando para o guarda-roupa. Então eu organizei mais ou menos dessa forma.
E agora eu vou voltar a máquina que eu tirei daqui para abrir espaço para o lugar dela e começar a organizar os fios e tudo mais que eu tenho para fazê-las funcionar. Suporte das linhas instaladas nas duas máquinas. Agora eu vou tentar colocar esse suporte de cair os retalhos aqui quando a gente costura na overlock, ele vai caindo aqueles restos aparas de tecido, então vai escorregando até uma lixeira ou algo assim. E aqui são as gavetas das máquinas, que eu sempre deixo uma chave, alguma coisa assim que fique fácil para poder trocar a agulha, para apertar algum parafuso, trocar o pé da máquina. Esse daqui eu trouxe num saquinho assim, para não se perder, mas já deixei dentro da gaveta, que é só abrir o saquinho e jogar aqui dentro. São coisas que eu sempre uso quando estou costurando. E olha aqui, a mãe e a filha da chave de fenda. Eu acho muito fofo essas miniaturas de alguma coisa, sabe? Gosto muito. Se eu pudesse, teria uma coleção gigantesca. Mas essa daqui é bem útil na hora de regular ali a lançadeira da máquina. Então, além de fofa, ela é útil. Gosto de ter sempre a mão também aqui. Essa almofadinha eu fiz para colocar meus alfinetes. Muito fácil de fazer e no final ficou muito prático, porque eu tinha numa caixinha e sempre andava caindo e eu sempre recolhendo do chão. Então, depois que eu fiz isso aqui, não caiu mais nenhuma, né? Afinal, estão todas pregadinhas aqui. É muito, muito prático. A minha máquina reta, ela tem uma questão, que é C220, que não é comum aqui na cidade onde eu moro ter em todas as casas. É 110. Então, ela, desde sempre, eu uso com o transformador. Já é sempre o amigo dela, sempre tá aqui. Então, eu vou montar com o transformador. Já a overlock, não. Ela vai direto na tomada mesmo. Já conectei todos os fios, agora eu vou testar a costura, vou ligar a máquina finalmente. Vou pegar as linhas para poder enfiar e a gente fazer o teste. E aqui, para facilitar a minha vida, eu deixei a linha já enfiada na máquina, só fiz a que estava anteriormente, só fiz amarrar aqui mesmo, para poder já ficar fácil de emendar e só puxar aqui, eu não ter que enfiar do zero. Mas até que a reta, ela é mais fácil, né? A overlock que é mais difícil. Eu também fiz dessa forma, acho que já vai me adiantar bastante o tempo. Então vamos começar pela overlock. Eu gosto de puxar aqui o fio na parte de cima, primeiro, essa da agulha, sempre com a ajuda da pinça, porque facilita. E aqui eu vou puxando assim também, porque facilita devagarzinho, com o nó bem feito para não quebrar dentro da máquina e prontinho. Um trabalho que eu poderia ter demorado muito tempo se eu não tivesse deixado a linha enfiada, mas que como eu deixei, foi só
emendar a linha ali em cima, que deu super certo e já facilitou aqui nesse momento de reenfiar, né? Colocar a linha novamente para testar. Gosto de deixar também uma sobrinha de linha aqui, sempre. Ela tá precisando até dar mais uma limpezinha. Já limpei todas elas, né? Mas uma limpeza interna. Sempre bom. Então, vamos lá, né? Tarará. Vamos ligar a máquina. Olha, ligou! Graças a Deus. Agora eu peguei um retalho de tecido aqui. Vamos testar para ver se tá funcionando direitinho. E tá, ó. O ponto perfeito. Mas às vezes fica desregulado mesmo, a gente precisa regular novamente. Então, essa daqui passou no teste. Já está pronta para usar. Agora vamos para a reta. Agora vamos para a reta. Aqui ela deu uma leve desenfiada, mas é muito mais simples do que a overlock. Também vou sempre ajudando assim o fio para correr mais fácil. E passo nos pontos que tem que passar. Se você às vezes tem uma máquina e esquece como é que faz, como é que enfia ela, né? Sempre fica aflita. Eu gosto, né? Às vezes de algo, não necessariamente a máquina, que eu já sei como enfiar, mas alguma coisa que eu não sei como montar de novo, eu tiro uma foto e deixo na galeria do meu celular, porque aí sempre que eu precisar eu vou e pego. Eu deixei aqui a lançadeira já na máquina, então tem uma lançadeira aqui que tá lilás, mas não tem problema, porque eu vou fazer só um teste. E aí essa máquina, como ela é eletrônica, ela só levanta o pé dela quando eu ligo. Então vamos para esse momento, né? Ela tem um jeito diferente de ligar, porque é 220, então primeiro eu ligo ali na corrente elétrica, na tomada, né? E depois, eba! Funcionando! Que linda! Agora eu vou colocar a lançadeira, a parte do pé eu levanto aqui pelo pedal mesmo na parte de baixo. Vou puxar a lançadeira e fazer o teste do ponto. Vamos lá com o mesmo retalho lá da overlock, ver como é que tá o ponto dessa moça. Fazendo retrocesso. Lindamente. Acho que a bobina tá um pouquinho apertada ou aqui tá um pouco folgada, então vamos regulando. Aí já deu uma melhorada. Então tá ótima. Quando a gente tem dúvida também é bom colocar assim com a linha de uma cor e de outra para saber qual o ponto que a gente precisa ajustar, fica mais fácil também. Então vou tirar aqui. Muito, muito, muito feliz que estão funcionando muito bem minhas máquinas. Agora eu vou desligar. E essa daqui ela tem um charme que ela me dá obrigada. Obrigada. Olha aqui, que adoro. Pronto, aí desligando ela, eu desliguei da rede elétrica. E finalmente eu finalizei aqui a organização do cantinho da costura. Claro que falta ainda trazer um charme a mais, colocar uma decoração nessa parede, trazer mais uma graça, uma personalidade para o espaço. Mas por hora o que eu preciso para costurar realmente está pronto, que são as máquinas e os tecidos organizados ali. Então agora é só colocar a mão na massa. Inclusive eu já tenho o primeiro projeto para a reinauguração das minhas máquinas, que é um presente muito especial e eu quero gravar aqui para o canal também. Me deixa saber nos comentários, claro, se você gosta desse tipo de conteúdo. E depois vou costurar roupas para mim com aqueles tecidos todos que estão separados, que eu acabei de fazer uma limpa no guarda-roupa, aproveitando mudança e também essa transição na maternidade. Eu parei para olhar tudo que eu tenho no guarda-roupa e analisar o que ainda faz parte do meu estilo, o que eu quero comunicar na minha imagem, e tirei muita coisa. Então eu tô precisando de mais peças novas e com mais minha cara, mais meu estilo. Então eu vou começar a produzir olhando lá toda a minha pastinha do Pinterest. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal para você receber os próximos vídeos. Muito obrigada por assistir até aqui. Beijos, tchau, tchau!